Imagine uma música que reescreve seu DNA. Em 2010, um jornalista descobriu a NYX, banda que não existe, mas matou 13 pessoas no Lollapalooza. O pior? Ela ainda está crescendo, dentro dele. Júlia jurou que foi ao festival com 3 amigos. Só que, eles nunca existiram. As fotos provam, ela estava sozinha. E agora, 20 anos depois, algo a chama de volta. 2 lendas. Um mesmo festival. E uma pergunta: você confia na sua memória? O Palco das Sombras, a música que consome o mundo. Tudo começou com um ingresso que não deveria existir. Eu era jornalista, escalado para cobrir o Lollapalooza em março de 2025, com meu crachá de imprensa pendurado no pescoço e uma câmera pendurada no ombro. Meu plano era simples: gravar os shows, capturar a energia da multidão, talvez conseguir uma entrevista com uma banda indie que ninguém ainda conhecia. Mas quando cheguei ao portão de entrada, algo estava fora de lugar. O segurança passou o carimbo no meu pulso, uma mancha vermelha com uma clave de sol distorcida, como se a tinta tivesse escorrido de propósito. Não era um erro comum. Sob a luz do poste, enquanto a multidão gritava ao fundo, o carimbo parecia pulsar, como se tivesse um coração próprio, batendo contra minha pele. Eu deveria estar ali para trabalhar, para documentar o festival. Mas o que aconteceu naquela noite me arrancou da realidade e me jogou em algo que não consigo explicar. Esta é a história do Palco das Sombras, e da música que nunca para de me perseguir. Eu só percebi o carimbo de verdade no banheiro do hotel, depois de um dia inteiro no festival. A luz fluorescente piscava, lançando sombras tortas nas paredes brancas. Olhei no espelho e vi: a clave de sol no meu pulso não era estática. Ela se movia, sutilmente, como se estivesse respirando. Esfreguei com água gelada, depois com sabão que cheirava a limão barato, mas a tinta não saía, ficava mais viva, mais definida. Tentei rir, dizer para mim mesmo que era só cansaço, que o calor do festival tinha me deixado delirando. Mas então meu celular vibrou, sozinho, sobre a pia de mármore rachada. Uma mensagem apareceu na tela: você foi selecionado. Palco das Sombras. 23h47. Não havia número, nem remetente, só aquelas palavras em letras brancas sobre um fundo preto. Chamei meu colega, o Pedro, que dividia o quarto comigo. Olha isso aqui, eu disse, mas quando ele pegou o celular, a tela estava vazia, como se a mensagem tivesse derretido no código do aparelho. Abri a galeria para fazer uma captura de tela e provar que não estava louco. Foi aí que vi uma pasta nova, chamada NYX. Dentro, uma única foto, um palco escuro, sem iluminação, com uma figura encapuzada em pé diante de um microfone. A imagem era granulada, como um filme antigo, e o capuz escondia o rosto, mas eu juro que senti aqueles olhos me encarando através da tela. Meu ouvido começou a zumbir, um som agudo e constante, como se algo estivesse cantando dentro do meu crânio, tentando escapar. Nos 2 dias seguintes, tentei me concentrar no trabalho. Gravei o show de uma banda eletrônica na tenda principal, entrevistei um vocalista de punk que cheirava a cerveja quente, editei vídeos no meu laptop enquanto o ventilador do hotel zumbia como uma mosca irritante. Mas algo estava errado. Meu relógio digital, um modelo simples, preto, que eu usava há anos, começou a travar em 23h47 toda noite. Não era um defeito comum, os números piscavam em vermelho, e eu ouvia um som vindo dele, um clique seco, como um metrônomo quebrado marcando um tempo que eu não entendia. Tentei ignorar, mas na segunda noite, enquanto ajustava o foco da câmera, notei que o carimbo no meu pulso estava mais escuro, quase preto, com veias finas se espalhando a partir da clave de sol, como raízes minúsculas sob a pele. Mostrei pro Pedro, mas ele só deu de ombros e disse que eu precisava dormir. Ele não viu. Ninguém via. Na terceira noite, eu não aguentei mais. O Palco das Sombras não estava no mapa oficial do festival, nem no aplicativo, nem nos folhetos amassados que os fãs jogavam no chão. Mas eu sabia que ele estava lá, me chamando. Peguei minha câmera, um gravador de áudio portátil e uma lanterna. Se aquilo fosse real, eu ia documentar. Se fosse um delírio, pelo menos eu teria provas da minha própria loucura.
Saí do hotel e voltei pro festival por volta das 23 horas. A multidão estava mais fina, mas o ar ainda cheirava a suor, cerveja derramada e fumaça de cigarro. Caminhei entre as tendas, passando por grupos de amigos rindo e casais dançando ao som de um DJ distante. Então eu vi um grupo de umas 30 pessoas saindo de trás de uma barraca de merchandising. Eles não falavam, não olhavam uns para os outros. Seus passos eram idênticos, como soldados marchando em um desfile silencioso. Usavam pulseiras pretas, foscas, que absorviam a luz em vez de refleti-la, pulseiras que eu nunca tinha visto nas barraquinhas oficiais. Meu estômago gelou, mas segui eles, mantendo distância, a câmera tremendo na minha mão. Eles me levaram para um canto escondido do festival, entre caminhões de produção e pilhas de caixas de som quebradas. Ali estava o palco das sombras. Não era uma estrutura comum, parecia antiga, com vigas tortas cobertas de ferrugem e um pano preto rasgado balançando como uma cortina viva. Não havia segurança, nem equipe, nem patrocinadores estampados em neon. O ar ao redor era denso, carregado de eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Liguei o gravador e apontei a lanterna. A luz mal penetrava a escuridão do palco, como se algo a engolisse antes que pudesse tocar o chão. A banda apareceu sem aviso. NYX. Não houve aplausos, nem apresentador gritando o nome deles. Eles simplesmente estavam lá, sombras que ganharam forma. O som começou. Não era música, era uma vibração que subiu pelo chão, pelo meu peito, até meus dentes rangerem com um baixo tão grave que parecia um trovão preso dentro de mim. As luzes estroboscópicas acenderam, piscando a 17 Hz, a frequência que os cientistas dizem que pode induzir pânico, alucinações. Eu senti, meu coração disparou, minha visão ficou turva. Ninguém ao meu redor piscava. O suor escorria do meu rosto em padrões espirais perfeitos, como se algo estivesse desenhando minha pele. Então o vocalista moveu as mãos e tirou o capuz. Não havia rosto. Eram camadas de pele humana, descascando como pétalas de uma flor podre, e no centro, algo pulsava, uma massa escura, viva, batendo no ritmo da música. Olhei pro lado e vi Marcelo, um jornalista que eu tinha conhecido no primeiro dia, um cara alto que adorava falar sobre bandas obscuras. Ele caiu, o corpo tremendo em convulsões, os olhos brancos virados para trás. Mas os pés dele, eles batiam no chão, sincronizados com a bateria, mesmo depois que o peito dele parou de subir e descer. Gritei por ajuda, mas minha voz saiu abafada, como se o ar tivesse engolido o som. A segurança chegou, 2 caras de colete laranja, mas os walkie-talkies deles só cuspiam a melodia da NYX, um loop torto que ecoava no escuro. Tentei correr, mas minhas pernas estavam rígidas, presas por um fio invisível que me puxava pro palco. Consegui voltar pro hotel, mas não sei como. Minha memória daquela noite é um borrão de luzes piscando e sons que não consigo descrever. Nos dias seguintes, meu corpo começou a mudar. Fui a um médico na cidade, um clínico geral com óculos tortos e uma sala que cheirava a álcool. Meus exames de sangue voltaram com padrões fractais, linhas impossíveis, como se meu DNA estivesse se dobrando em si mesmo. Mostrei as gravações do festival pro Pedro, mas todas tinham 3 segundos a mais do que eu lembrava de filmar, e nos últimos frames, sussurros apareciam, vozes que eu não tinha captado. No espelho do banheiro, meu reflexo atrasava 2 segundos, eu levantava a mão, e ele me encarava antes de imitar, com um sorriso que eu não fiz. O médico riu, disse que era estresse pós-traumático, me deu um remédio para ansiedade. Mas eu sabia, aquela música estava dentro de mim, reescrevendo cada célula, cada pensamento. Perguntei para os outros jornalistas, para os fãs que entrevistei, até para um hold que carregava cabos no festival. Ninguém lembrava do palco das sombras. Ninguém tinha visto a NYX. Era como se eu tivesse inventado tudo, até que encontrei um bilhete no bolso da minha jaqueta. Não era minha letra, não era papel meu. Estava escrito, você já cantou. E ao lado, um desenho minúsculo da mesma clave de sol do Caribe, agora com um olho no centro, me olhando de volta. Eu precisava de respostas.
Pesquisei a NYX em todo lugar: Google, redes sociais, arquivos de festivais. Nada. Então mergulhei na Deep Web, navegando por fóruns escuros com nomes criptografados e mensagens que sumiam depois de lidas. Encontrei um tópico: a música que nunca termina. Eram relatos fragmentados, de festivais pelo mundo: Glastonbury em 2019, Coachella em 2023, um evento underground na Alemanha que ninguém registrava. Os sintomas eram idênticos: fractais no sangue, reflexos atrasados, vozes em gravações. Um usuário anônimo postou coordenadas e uma frase: eles cantam através de nós. Fui até lá, um armazém abandonado nos arredores da cidade, a 1 hora de carro do festival. O lugar fedia a mofo e metal enferrujado. As paredes estavam cobertas de posteres desbotados, bandas com nomes que não existiam em nenhum banco de dados, rostos borrados como se alguém tivesse apagado suas identidades. No centro do chão rachado, um toca-discos girava um vinil sem rótulo, a agulha dançando sozinha. Coloquei os fones de ouvido que levei na mochila. A agulha tocou o disco, e eu ouvi a mesma música da NYX, mas mais forte, mais viva, como se tivesse crescido desde o festival. O ar ao meu redor se dobrou, pesado, e no reflexo brilhante do vinil, eu me vi. Não era eu. Era algo com meu rosto, a boca aberta, cantando de volta para mim em silêncio. Arranquei os fones e corri, mas o som ficou na minha cabeça, ecoando como um parasita. 1 ano depois, contra todo o bom senso, voltei ao Lollapalooza. Não queria, mas algo me puxava, como um ímã que eu não podia ignorar. O palco das sombras estava lá, maior, mais antigo, com vigas que pareciam aços fossilizados saindo do chão. A NYX me esperava. Os 12 membros originais não eram mais humanos, eram instrumentos vivos. Um baixo feito de uma coluna vertebral retorcida, cordas que pareciam tendões esticados. A bateria era pele humana, esticada sobre tambores que pulsavam como corações. Marcelo estava no centro, o vocalista, a boca costurada com linha preta num sorriso eterno, os olhos vazios me encarando como se me reconhecesse. O microfone principal pulsava meu nome, eu podia sentir as vibrações no ar, chamando. Tentei correr, mas minhas pernas me traíram, me levando pro palco. A música começou, e minha voz saiu sem permissão, cantando com eles, harmonizando com algo que não era meu. Eu não era mais eu. Destruí o palco com minhas próprias mãos, arranquei os fios, quebrei os instrumentos até minhas unhas sangrarem. Queimei os arquivos no hotel, joguei gasolina nos HDS e assisti tudo virar cinzas. Mas não adiantou. Eles voltaram, mais fortes. Agora, toda vez que alguém canta desafinado na rua, toda vez que um rádio pega interferência num carro passando, eu os ouço. A NYX não é uma banda. É um sintoma, uma infecção. E está se espalhando, nota, por todo o mundo. Meus sonhos viraram um ciclo infinito. O mesmo acorde dissonante toca, noite após noite, como um metrônomo quebrado me treinando para algo que não entendo. Pela janela do meu apartamento, vejo silhuetas na rua, figuras escuras, imóveis, esperando. Uma noite, não resisti. Peguei meu celular e gravei minha voz, cantarolando a melodia que não conseguia esquecer. Quando reproduzi, não era eu. Eram 100 vozes, cantando em uníssono, um coral que parecia vir de dentro das paredes. Não desliguei o áudio a tempo, e agora, toda vez que ouço minha voz em chamadas ou mensagens, sinto que não sou eu falando. O rádio da minha casa liga sozinho, mesmo desconectado da tomada. A frequência está morta, mas algo toca. Não é música, é um sussurro, baixo e constante, dizendo meu nome como se me conhecesse desde sempre. Tentei destruir tudo. Queimei o celular, joguei o rádio pela janela, quebrei os espelhos. Mas a música já está em mim, nas minhas veias, nos meus ossos. Eles me chamam de louco. Os médicos dizem que é delírio, os amigos pararam de atender minhas ligações. Mas você ouviu também, não ouviu? Feche os olhos agora. Escute o silêncio. Ele está lá, o primeiro acorde, esperando. E quando você cantar de volta, quando deixar a melodia escapar da sua garganta,
eles vão te encontrar. Porque eu sei agora, a NYX não quer só me consumir. Ela quer todos nós. Relato 2. Os amigos que nunca estiveram no Lola. Era julho de 2003, e eu tava pronta pro Lollapalooza. Tinha 17 anos, o cabelo tingido de preto com uma franja caindo no olho, e uma missão: curtir o festival com meus melhores amigos, Bia, Lucas e Carol. A gente planejou tudo por meses: juntar a mesada, pegar o busão pro autódromo de Interlagos, levar uma câmera descartável para tirar fotos tortas e embaçadas. O Lola de 2003 era esquisito, quase foi cancelado, mas em São Paulo rolou, meio na gambiarra, meio underground. Foi o dia mais incrível da minha vida, até eu perceber que algo não se encaixava. Meu nome é Júlia, e está a história de um festival que eu juro que vivi, mas que ninguém mais lembra. Meus amigos, que eu amava tanto, nunca estiveram lá. E o pior, talvez eu também não estivesse. Cheguei no autódromo com o sol fritando o asfalto, o chão seco rachando sob minhas botas pretas. A entrada era um pandemônio, filas gigantes, ingressos de papel molhado de suor rasgando nas mãos, e o som de guitarras distorcidas já vazando dos palcos. Foi aí que eu vi eles, Bia, com o cabelo roxo mal tingido e um all-star desbotado, gritando meu nome por cima da multidão. Lucas, com uma camiseta do Linkin Park comprada na galeria do rock, carregando uma mochila cheia de fitas cassete para gravar os shows. E Carol, quietinha, com um colar de espiques e um sorriso tímido. A gente se abraçou, zoou o cara vendendo cerveja quente por R$ 5 e correu pro palco principal para ver uma banda que misturava punk com eletrônica, o hino daquela época. Passamos o dia pulando entre os palcos, cantando até ficar rouco, tirando fotos com a câmera da Bia. Ela derramou cerveja no meu cinto de taxas, e Lucas quase perdeu a carteira na mosh pit. O céu ficou laranja no fim da tarde, e a gente se sentia no topo do mundo. Só que, olhando as fotos agora, tem algo fora do lugar. Sombras que não batem com o sol, como se alguém invisível tivesse me seguido o dia todo. E às vezes eu ouvia um zumbido baixo, tipo um amplificador com defeito, mas quando eu perguntava, ninguém mais escutava. Mais tarde, a gente achou um canto estranho, escondido atrás de uns caminhões velhos de produção. Tinha uma tenda de lona rasgada, com luzes amareladas piscando como se estivessem prestes a apagar. Um som esquisito saía de lá, não era o grunge do palco principal nem o techno das raves improvisadas. Era grave, como um motor engasgando, mas com um pulsar que parecia vivo. Bia, sempre a mais corajosa, falou: "Vamos espiar." Entramos, e dentro não tinha banda, nem palco, só um círculo de umas 20 pessoas paradas, nos encarando em silêncio. Eles usavam pulseiras do festival, aquelas de papel que rasgam fácil, mas algo neles era errado. Os olhos arregalados, as bocas fechadas, e mesmo assim eu ouvia um canto baixo, como se viesse de dentro deles. Por um instante, as bordas dos corpos deles tremeram, como se fossem desfazer no ar. Lucas riu nervoso, disse que era uma performance maluca, mas Carol agarrou meu braço, o rosto branco. "Vamos sair daqui", ela sussurrou. Só que a Bia já tinha entrado no círculo, dançando sozinha, os braços moles como se ouvisse outra música. O zumbido ficou mais forte, vibrando nos meus dentes, nos meus ossos, e eu senti um frio que não explicava. Então, um por um, meus amigos começaram a dançar. Lucas girava como se estivesse em transe, Carol balançava a cabeça devagar, os olhos fixos em nada, e Bia ria alto, o cabelo roxo voando. Tentei gritar para eles pararem, mas minha voz saiu fina, engolida pelo zumbido que agora pulsava dentro de mim. O chão ficou viscoso, como lama quente, e eu lutei para entrar no círculo e puxar eles para fora. Mas, antes que eu chegasse, o som cortou de repente, e eles sumiram. O círculo de pessoas se abriu, e meus amigos, simplesmente não estavam mais lá. Corri pela tenda, chutando latas e caixas velhas, gritando até minha garganta sangrar. Voltei pro festival, achei os seguranças com coletes laranja desbotados e mostrei as fotos que eu tinha revelado numa barraca de Polaroid. Bia rindo com a cerveja, Lucas pulando, Carol me abraçando. Um segurança grandalhão, mascando chiclete, olhou para mim e disse: "Tá vazio,
garota. Só você aparece aí. Olhei de novo. Ele tinha razão. Era só eu, sozinha, posando pra ninguém. E, numa das fotos, minha mão parecia atravessar o ombro da Bia, como se ela fosse feita de fumaça. Voltei para casa no dia seguinte, o corpo pesado, a cabeça zonza. Peguei o telefone fixo e liguei para Bia, só dava ocupado. Tentei Lucas, Carol, as linhas estavam mudas, como se nunca tivessem existido. Fui na casa da Bia, na Vila Mariana, um sobrado com portão enferrujado. Uma mulher de uns 50 anos abriu a porta e me olhou confusa. Não tenho filha chamada Bia, ela disse, e bateu a porta. O prédio do Lucas, perto da Augusta, era só um terreno vazio cheio de mato. A casa da Carol, na Moca, nunca tinha sido alugada, segundo o vizinho. Voltei pro Lola no último dia, com as fotos na mão, perguntando pras pessoas que eu lembrava dos shows. Ninguém conhecia eles. Ninguém me viu com eles. Era como se eu tivesse inventado tudo. Mas eu sentia o cheiro da cerveja da Bia, ouvia a voz rouca do Lucas cantando lembrava da Carol segurando minha mão na mosh pit. Às vezes, olhando a multidão, eu via vultos que pareciam eles, mas sumiam quando eu tentava focar. Comecei a duvidar de mim mesma, o calor, o barulho, a cerveja quente, será que eu imaginei tudo? Então as coisas pioraram. Uma noite, acordei com aquele zumbido da tenda ecoando no meu quarto, baixo, insistente, como um toca-fitas quebrado. Levantei e olhei no espelho do armário. Por um segundo, vi eles atrás de mim, Bia com o cabelo pingando algo preto, Lucas com os olhos brancos, Carol me encarando com a boca costurada. Virei rápido, mas o quarto estava vazio. Meu Walkman, que eu usava pras fitas do Lola, ligou sozinho. Tocava músicas dos shows, mas misturadas com o zumbido e vozes sussurrando meu nome. Gravei um trecho numa fita velha para provar que não era loucura. Quando ouvi, as vozes dele estavam lá, dizendo Júlia, vem com a gente. No ônibus para casa, o zumbido me seguia, grudado em mim. Fui num médico na Paulista, um cara de jaleco sujo que fedia a cigarro. Ele falou que era estresse de adolescente e me deu um calmante vagabundo. Mas eu sabia que não era isso. Toda vez que passava por um rádio mal sintonizado ou ouvia um baixo grave na rua, eu sentia eles me chamando, me puxando de volta. Semana passada, achei uma Polaroid perdida na minha mochila do Lola. Era uma foto que eu não lembrava de tirar, eu, sozinha, na frente da tenda, com um sorriso torto. Atrás, escrito com caneta preta numa letra que não era minha, tava, você nunca esteve aqui. Meu coração parou. Peguei as outras fotos e olhei com uma lupa que meu pai usava para consertar relógios. No fundo de uma, onde eu lembrava do Lucas pulando, tinha um borrão. Ampliei com os olhos apertados. Não era ele. Era eu, meu rosto, duplicado, me encarando com olhos vazios. Todas as fotos eram assim, eu, repetida, onde eles deveriam estar. Numa delas, minha mão atravessava o ar, como se eu tentasse tocar algo que não existia. Corri para casa da minha prima, que me levou pro Lola num Gol caindo aos pedaços. Ela abriu a porta e me olhou como se eu fosse um fantasma. Nunca te levei para festival nenhum, Ju, ela disse. Eu nem curto shows. Peguei meu ingresso no bolso da calça, um papel amassado, mas o carimbo no meu pulso tinha sumido. Eu não fui pro Lola de 2003. Meus amigos nunca existiram, porque eu nunca existi. Então quem sou eu? E quem tá contando isso agora? Eu não sei mais o que é real. O zumbido tá mais alto, as vozes dos meus amigos, ou do que eu achava que eram amigos, me chamam toda noite. O Lola de 2004 tá chegando, e eu sinto ele me puxando, como se eu precisasse voltar. Se você me vir lá, sozinha, tirando fotos com uma câmera descartável que não revela ninguém, não fala comigo. Porque eu não sei quem eu sou, ou o que eu sou. E se você ouvir um zumbido grave vindo do nada, corre. Antes que você vire um dos meus amigos. Se você gostou dessas histórias, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque esta foi apenas uma das muitas câmaras que escondem segredos sombrios, e o próximo mistério já está chamando por você.